Olá! Hoje eu vou falar sobre a Annie Ernaux. Ela nasceu no dia 1º de setembro, virginiana maravilhosa. Ela é a 17ª, sim, ganhadora do Nobel de Literatura. No caso, a 17ª mulher, né? Porque homens já são cento e muitos. Como eu tinha falado aqui antes, eu sempre vou voltar para falar quando uma mulher ganhar o Nobel. Então, a última vez que eu vim já faz mais de ano. Eu podia ter feito esse vídeo em outubro, mas eu ainda não tinha lido o livro, então eu fiz agora. O livro que eu li dela foi O Acontecimento. É um livro sobre um aborto clandestino que ela fez, né, antes de ser legalizado lá na França, que aconteceu nos anos 70, e aqui não aconteceu nunca. Inclusive, do jeito que nós estamos nos tornando o evangelistão, talvez continue não acontecendo por muitos anos ainda. Mas voltando a Annie, ela era filha de operários, que depois se tornaram, né, comerciantes. Então, ela foi a primeira universitária da família. Então, ela tinha essa responsabilidade, né? Ela fica grávida, ela fica ainda mais frustrada porque ela não tem pais burgueses para pagar um aborto de boas. Mas eu tô me adiantando. Vamos por partes, como diria o Jack. Ela estudou em Bordeaux, né, Universidade de Bordeaux, e deu aula de literatura moderna durante muitos anos. Uma das coisas que eu li pesquisando, né? Mas que eu já sabia pelo livro dela, que é uma escrita bem autobiográfica, no caso, ela mesma chama de autossociobiografia, que eu achei muito bom, inclusive. Uma espécie de autoficção. Ou seja, nem tudo que tá ali é absolutamente verdade, mas de certa forma é tudo inspirado nela. E eu achei isso muito legal, porque se parece muito com o que eu gosto de escrever também, apesar de eu ser absolutamente ninguém. Enfim, a Annie começou a carreira literária dela em 74 com o livro Des Armoires Vides, que seria uma tradução de Os Armários Vazios. Então foram mais de 20 livros, incluindo Os Anos e O Lugar, que são os mais consagrados, juntos agora com O Acontecimento, né, que é o que eu li. E também A Vergonha. Uma coisa que eu achei muito interessante na obra dela é esse teor autobiográfico, como eu já falei várias vezes, mas a forma como ela considera a escrita dela, né, como uma forma de realmente viver, para assimilar as experiências, e como se escrever fosse uma forma de dar significado para as experiências. Você não escreve sobre a experiência, parece que ela não aconteceu com toda a intensidade. É uma forma também de fazer com que a experiência não tenha sido em vão. Isso eu acho muito massa, porque a Annie escreve livros sobre ela e eles são maravilhosos, porque tem filosofia, tem sociologia, tem história neles, da mesma forma que tem das nossas vidas. A Annie casou e teve 2 filhos, o que não aparece na Wikipedia por algum motivo, mas eu saberia se eu tivesse lido todos os livros dela, o que eu não fiz, infelizmente, ainda. Mas ela usa os fatos que aconteceram na vida dela como uma reflexão até da impossibilidade de se traduzir determinadas coisas em palavras, né? Então, sobre esse espaço de estranhamento e interpretação entre a coisa e o texto, mesmo que se torne ou pareça uma realidade só. E é nessa atmosfera que se dão esses livros, né? Saindo do pessoal e dando sentido a um todo universal, do micro para o macro, porque, de certa forma, nosso microcosmo existe no macrocosmo, então tudo é interligado, não é? Mas a forma como ela usa as experiências pessoais para falar do geral é realmente incrível e muito, extremamente bem feito. Bem, ela ganhou o Nobel, né? Apesar de que tem Nobels que eu não acho tão incríveis, enfim. Coragem e acuidade clínica em que se descortina as raízes dos estranhamentos e as repressões coletivas da memória pessoal, foi o que disseram no discurso da sua premiação. É o que faz com que eu precise muito ler mais livros dela. Mas eu fiz uma barganha comigo mesma que eu só vou ler mais livros dela depois que eu fizer o vídeo, por causa que senão eu nunca vou fazer esse vídeo. Eu achei muito frustrante que se não fosse o Nobel eu nunca saberia que existe um livro incrível sobre aborto, da perspectiva da mulher que sofreu o aborto, sabe? O aborto clandestino, que é uma coisa tão estigmatizada ainda no mundo inteiro, mas principalmente aqui na América Latina, onde é tudo super proibido, exceto ali no Uruguai, que é o primeiro mundo
do nosso continente. E, enfim, agora a Argentina tá chegando lá, parabéns aos hermanos e as hermanas que estão aí lutando, né, ni una menos. E, enfim, é triste que num país onde 1 em cada 5 mulheres sofreram aborto, a gente nem soubesse que existia o acontecimento antes do Nobel. Mas é isso aí. Como diria o bordão daquele grupo carnavalesco, tirem o seu crucifixo do meu útero. Aqui eles ainda não tiraram, então por isso o livro é ainda mais imprescindível do que ele jamais vai ser na França, onde tudo já está aparentemente resolvido. Mas a gente nunca pode achar que um direito não pode ser tirado. Olha lá nos Estados Unidos como estão as coisas em relação ao aborto, né? Várias clínicas fechando, vários estados regredindo sobre essas leis, né? Como se não fosse questão de saúde pública, o direito feminino de escolha sobre seus próprios corpos, não é verdade? Da manhã seguinte, me deitei na cama e introduzi com cuidado a agulha de tricô no meu sexo. Eu tateava sem encontrar o colo do útero e parava logo que sentia dor. Percebi que não conseguiria sozinha. Minha impotência me desesperava. Eu não era capaz. Nada. Impossível. Que droga, estou chorando e não aguento mais. Pode ser que um texto como esse provoque irritação ou repulsa ou seja considerado de mau gosto. Ter vivido uma coisa, qualquer que seja, dá o direito imprescindível de escrevê-la. Não existe verdade inferior. E, se não relatar essa experiência até o fim, estarei contribuindo para obscurecer a realidade das mulheres e me acomodando ao lado da dominação masculina do mundo. Esse é o primeiro vídeo que eu faço sem a Penélope, porque no fim ela tava comigo na minha barriga durante todos os outros vídeos e eu nem sabia. Então hoje eu tenho um nenê de 1 ano e 2 meses. E é uma coisa, como eu chamo, de experiência maravilhosa e massacrante. Dá oi. Oiê. Essa é a Penélope. Beijo. Beijo.